Botox não serve só para estética, Botox não serve só para rugas. Botox pode sim ser uma ferramenta muito útil no tratamento da enxaqueca, em especial da enxaqueca crônica. A toxina botulínica, que é o medicamento do Botox, ela pode sim ser utilizada no tratamento da enxaqueca crônica. E ela funciona muito além das questões estéticas e muito além do bloqueio muscular que ela proporciona. Não é porque o músculo relaxa que o paciente fica sem dor de cabeça. Na verdade, essa melhora vem por outros motivos. Ela é aplicada não de forma aleatória, ela é aplicada seguindo um protocolo mundialmente aceito. Então não é um protocolo de cada clínica e de cada profissional. É um protocolo que foi desenvolvido a partir de um estudo, o protocolo PREEMPT. A partir do desenvolvimento desse protocolo e desse estudo é que nós passamos a utilizar o tratamento com a toxina botulínica para os casos refratários de enxaqueca crônica. Muita gente nos pergunta por que o Botox serve para enxaqueca. Ele age na terminação nervosa, bloqueando alguns moduladores de dor, como a substância P, como uma molécula chamada de CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Então ele deixa, na verdade, aquele cérebro menos vulnerável ao aparecimento da dor, deixa eles menos excitável por agir nesses neurotransmissores que são mediadores de dor. Então o Botox age não pela questão estética, ele age não pelo bloqueio muscular, não que o bloqueio muscular não seja importante para tratar algumas condições associadas, que estão associadas também à contração muscular excessiva, mas a ação dele primordial na enxaqueca, ele vai além do básico, ele vai na modulação da dor a partir de neurotransmissores específicos. O Botox ele não é indicado para qualquer tipo de dor de cabeça, ele é indicado para enxaqueca crônica. O diagnóstico de enxaqueca crônica ele é feito a partir da identificação das características de enxaqueca naquele paciente que sofre dessa condição. E o tempo pelo qual esse paciente sofre, ele é muito importante também. Então, o quadro crônico de enxaqueca, aquele paciente ele tem que ter pelo menos 15 dias de dor ao mês, por pelo menos 3 meses no intervalo de 1 ano, e esses 3 meses não necessariamente devem ser consecutivos. Desses 15 dias de dor ao mês no mínimo, pelo menos 8 devem preencher os critérios diagnósticos para a enxaqueca. Lembrando, nem toda dor de cabeça pode ser tratada com Botox. Apesar de terem alguns estudos para a cefaleia de tensão, a cefaleia tipo tensão, não é indicação de escolha. Nas cefaleias trigêmino autonômicas, o Botox também não é indicado. Carro-chefe para o tratamento com a toxina botulínica, nunca é demais lembrar que é para os quadros de enxaqueca crônica. Quando a gente faz essa indicação, a resposta normalmente é muito boa. Claro que medicina não é matemática, mesmo fazendo tudo que tem que ser feito, tem pacientes que não respondem, não só essa, mas as outras terapias, mas a chance desse paciente responder é muito maior. O Botox ele não anestesia o cérebro, ele não traz essa anestesia. Ele faz a modulação do processo doloroso pela ação que ele tem, pelo bloqueio, pela modulação de neurotransmissores que fazem essa mediação da dor, e ele reduz a sensibilização central que ocorre no cérebro. Nós já falamos que o candidato à terapia com toxina botulínica, com Botox, é o paciente que sofre com enxaqueca crônica. Mas, como também falamos anteriormente, essa aplicação ela não é aleatória, ela segue um protocolo específico, que é o protocolo PREEMPT. Nós vamos fazer aplicações em pelo menos 31 pontos. Esses pontos vão ser divididos entre a região frontal, a região temporal, dos dois lados, a região occipital, paraespinhal e o trapézio. Existe um protocolo adicional chamado de Follow the Pain, que é, fazendo a tradução, seguir a dor. Então nós podemos escolher alguns pontos específicos para, caso esses pontos o paciente identifique que são pontos de dolorimento que não foram contemplados com a aplicação padrão, pode haver uma complementação. E aí nós chegamos a aproximadamente 35 pontos de aplicação. Lembrando que nós não podemos passar uma certa dosagem permitida para o uso da toxina botulínica por aplicação. Nós normalmente fazemos 3 sessões de aplicação. Uma num primeiro momento, outra com 12 semanas e outra com mais 12 semanas. Então, na prática, o protocolo inicial de tratamento, ele envolve 6 meses de acompanhamento desse paciente. Raramente, o Botox
vai ser a primeira opção de tratamento. Habitualmente, nós recebemos pacientes que já falharam a outras terapias tradicionais, como os medicamentos orais, os beta-bloqueadores, os neuromoduladores, anticonvulsivantes, os medicamentos que servem também para o tratamento de depressão e outras condições associadas. O Botox, ele pode sim ser uma primeira indicação, mas na prática, raramente ele será a primeira opção. Lembrando, o Botox não serve para qualquer tipo de dor de cabeça e nem para aquele paciente que tem dor de cabeça eventual. Então ele tem 4, 5, 6 crises ao mês. Provavelmente esse paciente se beneficiará de outras estratégias de tratamento, inclusive as estratégias não medicamentosas. O Botox ele serve para aquele paciente que tem o diagnóstico de enxaqueca crônica e que ele tem mais de 15 dias de dor ao mês por pelo menos 3 meses. Lembrando, pelo menos 8 dias ao mês ele tem que preencher os critérios para enxaqueca. É muito importante a escolha do material que nós vamos utilizar para aplicação do Botox. Então, na grande maioria das vezes, nós vamos utilizar agulhas o mais finas possíveis, agulhas pequenas, como a agulha de insulina, ou até um pouco menores, porque como nós vamos fazer pelo menos 31 pontos de aplicação, nós vamos tentar diminuir o desconforto, o incômodo que 31 injeções no couro cabeludo e nas regiões adjacentes podem proporcionar para o paciente. O que é que nós ouvimos dos pacientes? A aplicação ela não é extremamente desconfortável, mas é claro que ela traz sim um certo grau de desconforto, mas todos os pacientes que fazem o tratamento eles são unânimes em dizer que a crise, a dor da enxaqueca, particularmente da enxaqueca crônica, é muito pior do que o desconforto que a aplicação da toxina botulínica pode proporcionar. Enxaqueca crônica é um desafio, é muito raro nós conseguirmos fazer com que esse paciente não tenha dor nenhuma. É muito comum os pacientes perguntarem, né? Então, enxaqueca crônica tem cura? Enxaqueca tem cura? Se nós considerarmos que cura eu não ter dor nunca mais na vida, realmente cura não vai ter. Mas nós podemos proporcionar uma melhora muito significativa daquele paciente. Então imagine aquele paciente que tinha 15, 20, 25 dias de dor ao mês, ele passa a ter 1, 2 por mês. Ok, isso não é cura, mas isso é uma evolução muito grande e uma melhora muito grande na qualidade de vida. Então nunca deixe se enganar pelo fato de que não tem cura, não tem tratamento. Não tem cura, ok, mas tem tratamento e tem bastante controle. E o uso do Botox é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir esse controle. Como todo tratamento, o Botox ele pode também causar alguns efeitos colaterais. Nesse caso, esses efeitos colaterais eles vão ser a interferência em questões estéticas. Então, como faz parte do protocolo o uso do Botox, o uso da toxina botulínica na região frontal, em alguns pacientes pode haver uma dispersão da toxina para regiões onde ela não deveria agir. Então, alguns pacientes podem desenvolver temporariamente sintomas que podem ser incômodos, como a queda de pálpebra, a assimetria da face. Mas, quando a técnica é bem feita e com a experiência, raramente esses sintomas vão aparecer. Mas é claro que a gente tem que estar sempre alerta para essas condições. Então, a verdade é que músculos específicos, eles são alvos terapêuticos. Quando, além desses músculos, o Botox age, é quando nós podemos ter esses efeitos colaterais. Felizmente, não são tão comuns. Muitas pessoas nos perguntam, minha face vai ficar paralisada? A resposta é não. Se a técnica for adequada e aquele paciente não tiver uma dispersão inesperada da toxina, o paciente vai ficar com a expressão bastante simétrica e bastante adequada. Outra pergunta que se faz, o Botox é para qualquer tipo de dor de cabeça? Não, o Botox é para o tratamento de enxaqueca crônica. O maior respaldo científico é para o tratamento de enxaqueca crônica. Outra pergunta que nos fazem, eu só preciso fazer uma aplicação de Botox? Não, o protocolo pede que nós tenhamos pelo menos 3 momentos de aplicação, num tempo zero, com 12 semanas e com mais 12 semanas. Então, no mínimo, 6 meses de tratamento. Pergunta que normalmente nós ouvimos, quando eu parar meu tratamento com Botox, minha dor vai voltar? Não necessariamente, cada caso é um caso. O Botox também faz parte das estratégias de tratamento preventivo. E o que nós buscamos é a remodulação da atividade cerebral. Então, tanto com medicamentos orais, quanto com os injetáveis, seja o Botox, os anticorpos monoclonais, a gente espera, sim, que esse paciente fique um bom tempo sem ter dor ou com menos dor após a gente cessar o tratamento. A grande dificuldade é a gente estabelecer qual será o momento de cessar o tratamento. Em quanto tempo o Botox ele faz efeito? Infelizmente, o efeito do Botox ele não é imediato. Então, nós não vamos fazer a aplicação hoje e a partir do dia seguinte o paciente já está sem dor. Muito pelo contrário, os primeiros dias podem ser um pouco incômodos, até porque esse paciente ele recebeu mais de 30 injeções no couro cabeludo e nas adjacências. Mas em torno de 14 a 21 dias, nós já começamos a observar uma resposta na redução na frequência de crises e existe um efeito cumulativo. Então, na segunda aplicação, esse paciente tem uma tendência
tendência a melhorar um pouco mais, na terceira aplicação mais ainda. Então é um processo de melhora progressiva. Um ponto importante que nós devemos falar é que o tratamento da enxaqueca crônica com medicamentos como o Botox, eles são muito adequados também para aqueles pacientes que não toleram os medicamentos orais tradicionais. Existem muitas estratégias de tratamento, existem muitos medicamentos orais, mas muitos deles apresentam efeitos colaterais desagradáveis, como aumento de peso, como lentidão cognitiva, como a indução a algumas outras condições, como a sonolência excessiva, formação de cálculos renais. Então, todo medicamento, todo tratamento tem efeitos que a gente quer e efeitos que a gente não quer. Então, nesse sentido, o paciente que já esgotou ou que não tolera os medicamentos tradicionais, o Botox acaba sendo uma opção muito interessante. Normalmente, após a aplicação do Botox, o paciente pode levar uma vida normal. Nós normalmente pedimos para que ele evite atividades de esforço excessivo nas primeiras 24 horas após a aplicação, evitar massagear as regiões que foram aplicadas, até para a gente evitar a dispersão, que pode levar a alguns efeitos colaterais, particularmente as paralisias de músculos que nós não queremos que sejam paralisados, e evitar baixar a cabeça durante muito tempo, como fazer leitura olhando para baixo. Então, tomando esses pequenos cuidados, normalmente a aplicação da toxina é muito bem tolerada. Lembrando, o Botox ele também não substitui as medidas não medicamentosas. Então, não adianta fazer o melhor tratamento possível se eu não durmo bem, se eu não me hidrato, se eu não me alimento bem, se eu não faço atividade física e se não gerencio bem o estresse. Então, todas essas condições que são o alicerce do tratamento da enxaqueca também devem estar presentes no tratamento com a toxina botulínica. Na grande maioria das vezes, os pacientes que têm indicação de fazer o uso do Botox, eles já vêm de outros tratamentos. Então, a não ser que esses tratamentos não tenham sido bem tolerados, eles podem ser associados ao Botox. Então, pacientes que usam outros medicamentos que também ajudam no sono, ou que ajudam no controle de peso, ou os próprios anticorpos monoclonais, eles podem ser associados à toxina botulínica. Então, na prática, o Botox pode ser um tratamento feito em monoterapia ou em politerapia. Então, nada impede que o Botox seja uma ferramenta a mais para se somar a outros que já estejam em uso por esse paciente, desde que eles sejam bem tolerados. Vamos considerar que o tratamento tradicional ele não atingiu a meta de controle de dor, mas ele foi bem tolerado. Então ele pode ser mantido e o Botox ser adicionado. Em casos ultra refratários, não é incomum, nós temos aqui a experiência com alguns casos onde se é feito as duas coisas, o uso do Botox mais o uso do anticorpo monoclonal, como o Emgality ou o Ajovia. Nós estamos na expectativa de novos medicamentos que devem chegar no Brasil, que são os gepantes, que também podem ser usados junto da toxina botulínica. Algumas informações para não esquecer. O tratamento com Botox para enxaqueca não é cosmético, é terapia para enxaqueca crônica. Ele não age anestesiando o cérebro, ele modula a dor e interfere na sensibilização. O candidato pronto para o tratamento com Botox é aquele que tem enxaqueca crônica. A aplicação não é aleatória, ela segue um protocolo específico que é o protocolo PREEMPT. A resposta também não é imediata, deve-se esperar uma resposta a partir de um tempo específico, entre a terceira e a quarta semana, e com melhoras a partir das aplicações subsequentes. Nunca esquecer dos hábitos saudáveis que podem e devem acompanhar o tratamento com a toxina botulínica. Esse conteúdo foi útil para você? Você já tinha ouvido muita coisa sobre toxina botulínica, sobre o Botox e tinha dúvida de como ele poderia agir no tratamento da enxaqueca crônica? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e ele pode ser útil para outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que merece ouvir e não se esquece de seguir a gente aqui no canal para mais atualizações.